bom? Eu vou apresentar aqui alguns conceitos que vocês vão escutar, né? Primeiro, as cartas, elas não são fixas, eu estou trazendo aqui possibilidades e aí você vai poder escolher se você vai jogar uma carta por posição. E esse método é o mais fácil para quem está começando, porque quantos mais cartas, mais você vai ter que ter maestria nas cartas, mais avançado tem que ser sua leitura. Se você está iniciando, comece com uma carta por posição, tá bom? Se você já está no intermediário avançado e já tem bom conhecimento de combinação de cartas, aí você pode colocar 2 cartas por posições. Em alguns momentos no vídeo, né, eu vou colocar algumas observações com carta isolada e 2 cartas, tá? Porque pode mudar o significado. Algumas cartas, elas têm um significado isolado, quando cola outra carta junto, ela pode mudar o significado. Por quê? No oráculo não é matemático. Não procure decorar, porque não vai dar certo. Você já deve ter percebido que decorar combinaçõezinhas de cartas em sites não dão certo, né? E você pode errar. Então, assim, oráculo é intuição. Intuição não vem do divino, vem de estudo, tá bom? A gente tem a inspiração divina, que é outra coisa, e a gente tem a intuição que vem do nosso inconsciente. Então, quanto mais informações nós temos no nosso inconsciente e no nosso consciente, nós intercruzamos informações. Então, saber a base do Lenormand vai ajudar em ouvir o seu cliente e a pergunta que ele está fazendo, porque geralmente a grande maioria dos cartomantes ignoram a pergunta que está sendo feita e o contexto. O contexto vai te dizer como cada carta está funcionando, se ela está na polaridade positiva ou negativa, o contexto que o cliente trazer, tá? Porque na hora que o cliente começar a falar, você já vai perceber que a relação já está estranha ou não. E aí as cartas que caírem na mesa só vão estender aquelas impressões que você teve, né? E aí conforme você vai atendendo, você vai vendo um padrão de comportamento, né? E aí você a intuição já vai vindo, porque o seu cérebro já está interconectando informações. E é claro, né? A experiência da vida, e se você estudar sobre comportamento humano, tudo isso vai ajudar na sua intuição, que nada mais é do que intercruzamento de informações que você já tem. Não é do divino, é de você, tá bom? Então, o seu cérebro, ele é algo magnífico, sua mente, ela faz... A nossa mente, ela é programada para identificar padrões. Então, conforme você vai atendendo, você vai percebendo padrões de comportamento e padrões de resultado. E você vai começar a perceber padrões de cartas, de combinações de cartas. Então, tudo isso é experiência, tá bom? Então, não adianta decorar, porque não vai dar certo. Aqui, o Templo de Afrodite, eu vou dividir em 2 categorias, porque o significado das cartas podem mudar um pouco. Pessoas solteiras e pessoas dentro de uma relação mais sólida. O que são pessoas solteiras que não têm compromisso? Paqueras, os famosos crushes, né, que a gente chama hoje, ficante fixo, tá? Ah, mas é ficante fixo. É ficante, filha. Você só tá perdendo tempo com ele, mas é um ficante fixo, não é nada sério, tá? Amigo colorido, amizade colorida, tudo isso que não tem a característica de um namoro sério, tá? Tudo isso que é solto, que é relacionamento solto. Para pessoas comprometidas, o significado de algumas cartas podem mudar. Então, nós temos aí pessoas que estão namorando sério, tá? Ah, mas é um namoro que tem um trisal. O trisal tem um namoro sério, fixo? Eles estão na categoria de relacionamento sério, tá? Só que o Templo de Afrodite só vê 2 pessoas. Então, aí, no caso, se for um trisal, que é bem difícil acontecer, você vai ter que colocar 3 colunas, tá bom? Enfim, aí você vai ter que... modular o jogo para esse específico. Namoro sério, noivado, casamento, união estável, tá? Então, essas 4 categorias são relacionamentos sérios. Saiu disso, é casual. Ah, mas eu tô ficando há 5 anos. É casual, então você está solteira. É uma péssima notícia, mas é isso. Então, a gente vai separar desta forma, tá bom? Comprometidos e não comprometidos. A gente fala que quando a gente está abrindo o jogo, envolvendo mais de uma pessoa, pessoas têm livre-arbítrio. Então, o destino não é fixo, né? Então, o consulente recebe várias interferências e pode mudar o jogo, e a outra pessoa também está recebendo várias. Então, naquele momento, naquele jogo,
Tá falando de, olha, tende a ir para este lado. É como se fosse uma raiz de uma árvore. Tende para este lado. Mas se o consulente mudar a postura dele, pode ir para outro lado e ali mudar a tendência. Por isso que a gente fala de uma tendência, porque tem coisas que dão tempo de serem mudadas, tá bom? E coisas podem acontecer. O outro está vivendo experiências que está afetando ele, e isso a gente não tem controle, e no jogo nós não temos muito acesso ao outro. Nós temos acesso à energia do outro em relação ao consulente, tá bom? É uma ilusão a gente achar que existe destino certo, alma gêmea, isso tudo é uma bobagem, tá? A alma gêmea é construída e a alma gêmea é pessoas da mesma vibração. Se você não trabalha a sua autoestima, se você se descarta como pessoa, se você tem dependência emocional, você está vibrando no lugar onde você vai tender a atrair ou a se sentir atraído ou atraída por uma pessoa compatível que vai reforçar tudo que você sente. Se sentir menos, dependência emocional que vai te dominar e vice-versa. Tá? Isso é alma gêmea. Então, todas as pessoas que passaram por sua vida são almas gêmeas. Inclusive aquele traste ou aquela mulher interesseira é alma gêmea, porque você estava na mesma ligação que ela ou ele. Então, você, melhorando como pessoa, trabalhando, você vai atrair almas gêmeas. Veja só, uma pessoa que se ama, que se valoriza, que tem uma conduta correta, que tem pilares de valores éticos morais corretos, por exemplo, aquela pessoa que não se envolve com gente casada de jeito nenhum, aquela pessoa que é fiel, que é leal, que sabe seu valor, ela não vai se sentir atraída por uma pessoa com valores deturpados. Então a gente às vezes quer um príncipe encantado, uma princesa encantada, mas a gente não está à altura, né? Então, para que eu queira tudo aquelas qualidades que eu quero no outro, eu tenho que desenvolver essas qualidades em mim, tá? Se você não está atraindo pessoas com essas qualidades, é porque você ainda não trabalhou essas qualidades em você, tá? Geralmente as pessoas vêm, advogam, o consulente sempre vai advogar ao seu favor. Eu sou coitadinho, eu sou... Não, tem coisas que são muito escancaradas, né, nas leituras. Então, tenha isso em mente, tá? Então, nada é fixo. Principalmente quando a gente fala de relacionamento amoroso, que tem duas pessoas ali recebendo dinâmicas diferentes. Então, tudo pode mudar, sim, tá bom? A gente pode falar de uma tendência. E a tendência, geralmente, ela dá uns 80% de caminho certo, sim, porque as pessoas têm dificuldades de mudar padrões de comportamento. Entendeu? Uma pessoa que tem dependência emocional, você não pode chegar para ela e falar, você tem dependência emocional, então eu vou mudar. Não consegue mudar, porque é uma coisa muito enraizada, então ela tem que trabalhar muito. Então, às vezes, ela vai ter aquele resultado mesmo. Ela não vai conseguir mudar do dia para a noite. Uma dependência emocional, uma falta de amor próprio, né? Então, existe aí essa margem que você tem que deixar ciente para o seu consulente, tá bom? Essa tendência. E então a gente tem que desmistificar muita coisa na cartomancia. Essas posições de cartas, elas podem variar o significado, né? Como eu disse, se tiver uma relação mais séria ou se tiver em algo casual, tá? Então por isso que eu estou separando dessas duas formas. Outra coisa, eu estou abordando as duas escolas para a gente condensar num curso só. Escola brasileira, escola europeia. As cartas que mais mudam o significado são a carta 2, que na escola brasileira é conhecida como paus e pedras, ou pedras, né? Mas também a gente joga com o trevos, associando ele a ervas daninhas, porque é mais negativo. E no europeu é o trevo da sorte, alegria, felicidade, oportunidade. Né? E a carta da cruz, na escola brasileira é vitória, alegria, né? Superação de obstáculos, e na posição, na método da escola europeia, é sofrimento, tristeza, angústia e decepção. Tá? Posso misturar as duas escolas? Não é recomendado fazer isso, tá bom? Porque vai ter situações que você vai ficar indeciso. Você vai ver nas posições, você não vai saber como interpretar, tá? Eu acredito que você já tenha uma escola, seguindo uma escola. Então, quando eu falar da escola que não serve para a sua, você pode pular o vídeo, né? Dar um tique no vídeo. Ou pode assistir só por curiosidade, para saber como é que funciona, tá bom? Se você ainda não sabe que escola segue, você vai perceber, né? Porque muitos cursos não falam qual é a escola que estão seguindo, né? Então, você vai perceber no significado. Você vai ter que escolher a escola que mais faz sentido para você. Eu não posso fazer essa escolha por você, você que vai perceber. Vai olhar para o seu deck e falar, isso aqui para mim é
positivo, o é negativo, tá bom? Não misture as duas escolas, não tente ler o trevo pelas duas escolas ou a cruz pelas duas escolas, vai trazer confusão, tá bom? Escolha uma escola só, uma linha de raciocínio e se mantenha nela. Não, simplifique as suas leituras, tá bom? Não complique. Então, aqui é só um adendo, tá? Mas é só para eu não ter que fazer um outro curso com muitas informações repetitivas, então eu já estou colocando aqui, tentando atender as pessoas que seguem ambas as escolas, tá certo? E a gente se vê na próxima aula, já começando aí com os estudos em si.